Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, no livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias é o 38º do Antigo Testamento e o 11º dos profetas menores. É também o maior livro dos profetas menores. Possui 14 capítulos, 211 versos. É também o profeta mais messiânico dos profetas menores, enquanto Isaías é o profeta mais messiânico dos profetas maiores. Zacarias é o menor dos profetas menores, é o menor livro, mas também é tanto messiânico quanto Isaías. Zacarias é pós-cativeiro. Ele profetiza para o povo, junto com Ageu, incentivando a reconstrução do templo, para que as profecias messiânicas viessem a se cumprir no quadro profético. Então era importante que o templo fosse restaurado. Nós vimos na primeira parte, que vai do capítulo 1 a 8 visões de Zacarias. Ele se parece muito com Ezequiel e Amós, em termos de visões. Isaías também teve visões, e ele então descreve essas 8 visões. Agora, do capítulo 9 ao 14, é a segunda parte do livro do profeta Zacarias. Ela é posterior, alguns chegam a datar, ano 475, o templo já havia terminado, já havia sido dedicado, e agora essa parte é mais messiânica. Zacarias, então, 9 a 11, nós vamos ver que Zacarias, no começo do capítulo 9, transporta-se dos seus dias, do ano 520 a.C., a épocas futuras, principalmente para os dias de Cristo, quando ele vier na terra. Falando desses eventos futuros, o profeta inicia sua mensagem sobre os 2 adventos do Messias. Primeiro, ele fala sobre a primeira vinda de Jesus e a sua rejeição, capítulo 9 a 11. Depois, prega na sua segunda vinda do Filho de Deus e a sua recepção, capítulo 12 a 14. Capítulo 9, nós vamos encontrar Alegra-te, Sião, aí vem o teu rei. Capítulo 9, verso 9, ele vai descrever até a entrada triunfal de Jesus. As várias cidades mencionadas, Tiro, Sidom, Asquelon, etc., mencionadas na primeira divisão do trecho capítulo 1 a 8, foram derrotadas ou conquistadas por Alexandre o Grande no ano 330 a.C. Sua invasão esmagou e dominou essas cidades da Síria, da Fenícia e Filístia. O que impressiona, porém, é que durante suas investidas, Alexandre deixou Jerusalém em paz, conforme narram os historiadores. Ele passou várias vezes perto da cidade, mas não atacou. O Senhor levou o seu arauto a declarar: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militares, para que ninguém passe nem volte. Depois da morte de Alexandre, em 323 a.C., o seu império foi dividido entre 4 generais do seu exército, entre eles Ptolomeu, Seleuco, Cassandro, e Lisâmias. Todos receberam cada um uma parte. Os Ptolomeus controlaram o Egito e suas regiões vizinhas. Os Seleucidas dominaram a região da Síria e Babilônia, incluindo Palestina. E nos anos que se seguiram, de 323 a.C. a 167, os judeus sofreram ataques e opressão dos 2 lados. Ora dos Seleucidas, ao norte, que pertencia à Síria, ora dos Ptolomeu, no Egito. E lá pelo ano 166, houve então a revolta dos Macabeus, uma família judaica que se revoltaram para livrar Jerusalém
do domínio dos Seleucidas. E eles dominaram do ano 143 até o ano 63 a.C., quando Pompeu toma então a Palestina. Os judeus, sobre os asmoneus, nome derivado de um ancestral de Matatias, o patriarca Macabeu, que iniciou a revolta, viveram relativamente livres de dominação externa. Mas, nesse ano, os asmoneus chegaram ao fim da sua época heróica e Pompeu, grande imperador de Roma, os incorporou no Império Romano. A libertação prometida pelo Senhor, nos versos 11 a 16, refere-se à vitória e conquista dos Macabeus durante aproximadamente 100 anos, que vai do ano 166 ao ano 63 a.C. Porém, como devemos lembrar, as profecias da Bíblia muitas vezes têm duplo significado. Um para um futuro próximo e outro para um futuro distante. Essa é a regra. Mas algumas exceções, como no caso dessa passagem, na sua maior parte, ela se refere aos heróis macabeus. Mas o conhecidíssimo verso 9 salienta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Zacarias 9:9. No seu primeiro advento, está no meio um parênteses de uma profecia sobre outro assunto, uma promessa que enche de esperança o coração dos judeus. Os ímpios desaparecerão e a cidade será protegida, verso 1 a 8 do capítulo 9. Os judeus se levantarão e gozarão a independência, verso 11 a 16. Mas, bem no meio, entre essas duas profecias, verso 9 e 10, nós vemos o mestre vindo, o mestre entrando na cidade, montado num jumentinho. Será uma visita limitada, contudo mostrará, e é suficiente para mostrar que ele é o Messias. Zacarias 9:9. Eis aí que vem o teu rei, justo, o Salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. A entrada de Jesus na cidade santa como rei, mas ainda servo, e o auge da sua primeira vinda ao mundo. O reino de Deus estava começando a se estabelecer nos corações dos homens de uma forma concreta e duradoura. Era o começo daquilo que continuará na sua segunda vinda, quando ele voltar, não como rei e servo, mas como rei e juízo absoluto, que nós vamos ver em Zacarias, capítulo 14, 4, de acordo com Apocalipse 19, 11, 16. Por isso, Zacarias admoesta o povo a alegrar-se e a exultar. O Messias, o Salvador, o bom Senhor virá e seu reino será estabelecido, crescerá e um dia dominará tudo com verdade, justiça e amor. Vamos ao capítulo então 9. O castigo de diversos povos, nós vamos ver aqui. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor, todos os olhos se voltam para Deus. E também Ramate, nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro pertencia à Fenícia, não é a terra de Sidom também, ainda que sejam muito sábias. Verso 3, e Tiro edificou para si fortalezas. Alexandre vai botar essas fortalezas embaixo. E amontoou prata como pó e ouro fino, como a lama das ruas. Então aqui começa já uma advertência à grande cidade de Tiro. Também Ezequiel profetiza a destruição de Tiro, Ezequiel 26 e 27, o lamento que ele faz. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar, e a sua força ela será consumida pelo fogo.
Tiro seria destruída pelas tropas de Alexandre o Grande. Isso se deu em 330 a.C. Asquelon, que Asquelon pertence à Filístia, o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Aqui a Fenícia também vai receber, a Fenícia e a Filistia vai receber o seu pago dos seus pecados. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Então aqui nós estamos vendo profecias contra Tiro, profecias contra os filisteus, declarada por Zacarias, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e de também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um Jebuseu. Jebuseu faz lembrar que Davi conquistou a cidade de Jerusalém dos Jebuseus. Então esse é o que Deus promete que ia fazer com Tiro, Sidom, ia fazer com a Filistia, com as cidades de Gate, da Gaza, Asquelon, Ecrom, todas as cidades dos filisteus. E, verso 8, e me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, e para que ninguém volte, e para que ninguém mais passe sobre eles, o exator, porque agora vi com os meus olhos. Interessante esse verso 8, é exatamente o que nós mencionamos quando a Grécia veio. Por 2 vezes Alexandre teve, mas ele não ousou atacar a Jerusalém. Ele inclusive entrou e disse que ficou impressionado ao ver o templo do Senhor em Jerusalém. Pelo menos é o que a história conta. E aí no meio dessas profecias nós vamos encontrar a promessa da entrada triunfal aqui de Jesus. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Né? A profecia manda se alegrar porque o Senhor se acampou ao redor de sua casa e não permitiu que ela fosse invadida. Mas alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho da jumenta. Exatamente Mateus 21, 5, a entrada triunfal. E destruirei os carros de Efraim, Efraim é Israel, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações. Jesus, o príncipe da paz, anunciando paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. O domínio de Cristo começa quando ele entra, e depois, conforme a igreja de Cristo vai crescendo de um mar a outro mar, até as extremidades da terra. Por isso que Jesus disse que eles receberiam o Espírito e serviriam testemunhas em até os confins da terra. Voltando agora no verso 11, celebrando essa vitória, ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, olha o sangue do concerto, pode representar o sangue de Cristo, tirei os teus presos da cova, em que não havia água, libertou os presos que estavam na cova, faz lembrar Jeremias, que foi lançado numa cova onde não havia água. Voltai a fortalezas, ó presos de esperança, também vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Jesus também viria pôr em liberdade os cativos, cativos do pecado, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, e contra os teus filhos, ó Grécia. A Grécia é mencionada no capítulo 9, verso de número 13. Para aqueles que fazem crítica textual,
o fato de Grécia estar citado aqui, muitos colocam que a segunda parte foi escrita por outro autor que já viveu no tempo da Grécia mais tarde, e incluiu o capítulo 9 a 14 no livro de Zacarias, porque a Grécia ainda não tinha se manifestado. Mas Deus poderia revelar ao profeta o Império Grego, a Grécia sim, Deus poderia revelar, como revelou o nome de Ciro a Isaías 150 anos antes. Para Deus isso não é problema, não é? Porque se também for analisar dessa forma, nós vamos ter que dizer que Zacarias escreveu depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque ele menciona a entrada triunfal em Zacarias 9:9. Mas como alguns leitores da Bíblia, ou comentaristas, não são bem crentes, então quando eles veem o nome Grécia, eles dizem, opa, a data desse livro deve ser mais tarde. É um engano. Deus pode revelar o nome Grécia, porque ele é o Senhor, é ele que revela, não é? E por-te-ei como espada de um valente. A Grécia que é mencionada, é o que nós dissemos, tem a ver com as tropas de Alexandre. E o Senhor será visto sobre eles, e suas flechas, o Senhor será visto sobre eles, e suas flechas sairão como relâmpago. Os relâmpagos, quando trovejava, muita gente via as tempestades, o trovão, como a ação de Deus, os trovões como a voz de Deus, os relâmpagos como flecha do Altíssimo. Nós já comentamos de relâmpagos, Salmo 77 e outros textos que você vai achar no nosso comentário sobre relâmpagos. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com redemoinhos do sul. Redemoinhos é os ventos fortes, e do sul apontando para o Egito. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão, depois que os tiver sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. Não é? Aqui está falando do Egito. E encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo. Olha a ação salvífica aqui do Senhor, no verso 16, que o Senhor, naquele dia, os salvará, como ao rebanho, né? Como a figura de um pastor que cuida do seu rebanho, como o rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Deus salva, não por causa que o povo merece, mas porque ele é um Deus grande em bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer, os jovens, o mosto e as donzelas, a cidade sendo povoada novamente. O fato de mencionar jovens e donzelas, está mencionando jovens que era prometido, aquelas donzelas, e vão se casar, e a família vai se multiplicar sobre a cidade de Jerusalém. Capítulo 10, agora vamos ter aqui promessas feitas a Israel. O profeta continua suas declarações, admoestando o povo a buscar a Deus. Verso 1, e deixar de lado os ídolos e os adivinhos que ainda estavam influenciando suas vidas. Zacarias ressalta a ira divina contra os pastores rebeldes e bodes guias. Os pastores rebeldes são os líderes do povo. Note que no verso 2, os judeus são comparados a ovelhas aflitas, que não há pastor, e Jesus veio para buscar suas ovelhas. Daí entendemos que os pastores e bodes do verso 3 não são autênticos, ou melhor, são falsos pastores. João 10, Jesus menciona o mercenário. São os líderes inimigos que dominavam os judeus. A salvação viria da tribo de Judá, a pedra angular, a estaca da tenda, o arco de guerra, conforme o verso 4. O Messias e suas hostes acabarão
com a tirania dos adversários do povo de Deus. Os judeus, aliados à sua fonte de força divina, serão valentes, verso 5, se multiplicarão, verso 8, serão fortalecidos e andarão no nome do Senhor, verso 12, vencendo e se regozijando. Vemos aqui também o retorno dos judeus a Israel de vários lugares remotos. Vemos também Deus os chamando, remindo e ajuntando a si, verso 8. E eles voltando em tão grande número, que não achará lugar suficiente para eles, verso 10. É o reverso da época da dispersão, a gloriosa volta de Israel à sua terra prometida. Vamos então ao capítulo 10, promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. Ele manda eles pedirem a chuva no tempo da chuva. Seródia, no tempo da chuva seródia. E o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dá chuveiro de água e erva no campo a cada um. O Deus Criador, que manda a chuva, então pode pedir a chuva ao Senhor e erva ao campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade. Os terafins eram os ídolos, tenham falado vaidade. E os adivinhos têm visto mentira. Parece que o povo ainda continuava numa certa idolatria, quem sabe vinda até da Babilônia. E descritos sonhos vãos, alguns tinham sonhos e eram sonhos vãos. Com vaidade consola com seus ídolos. Por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, que os pastores são líderes do povo, e castigarei os bodes, alguns nem pastores eram bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, né? Deus vindo como o pastor. João 10 menciona, eu sou bom pastor, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele, a pedra de esquina. Olha a pedra de esquina aparecendo aqui em Zacarias 10:4. A pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Jesus menciona isso. Salmo 118, verso 24, fala dessa pedra. Livro de Atos também diz que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro menciona a pedra em suas epístolas. Paulo também menciona essa pedra. Dele a pedra de esquina, a pedra da salvação. Dele a estaca, dele o arco de guerra. Dele juntamente sairão todos os exaltores e serão como valentes. Pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles. A promessa de vitória sobre todos seus adversários, e eles se envergonharão. Os que andam montados em cavalos ficarão envergonhados. Quer dizer, certamente ele está apontando o Senhor como chefe do seu exército vindo para esmagar todos os inimigos de Israel. E isso aponta para a segunda vinda do Mestre. E fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. A casa de José é uma referência a Israel, a Efraim. E tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. Olha a promessa de restauração de Israel. E serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Deus mostra que ia trazer o povo, eles iam voltar a ser uma nação como se nunca tivesse sido rejeitado. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará, como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. O regozijo do Senhor. Eu lhes assobiarei. Aqui é o assobio de ajuntá-los. Às vezes havia assobio de espanto. Mas olha só, Zacarias 10:8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido
e multiplicar-se-ão como se tinha multiplicado. É interessante, eu tenho os cães, quando eu assobio, eles vêm, não é? Então, eu assobiarei, ajuntarei. Ele iria assobiar para juntar, para chamar o seu povo de volta a si. E multiplicarei, a promessa de multiplicação do povo, novamente, Deus, quando Êxodo, faz lembrar Êxodo 1, quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo se multiplicava. Multiplicarei como se tinha multiplicado. Verso 9, eles são também comparados a plantas, sementes plantadas. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, mesmo longe, mesmo na dispersão, o povo de Deus iria lembrar-se dele, e viverão com seus filhos e voltarão. A promessa desse remanescente vindo de todos os lugares, voltando, porque eu os farei voltar da terra do Egito. Havia um grupo de judeus que estava no Egito, eu os farei voltar na terra do Egito, e os congregarei da Síria, até da Síria, e trá-lo-eis à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. A promessa que ia ser tantos que iriam retornar, que não ia se achar lugar para eles. Sabe que esse é um dos problemas hoje em Israel, não é? Ainda não está lugar, e os palestinos brigam pela terra, porque quanto mais judeus voltam à terra, e a terra é pequena, menos vai sobrando para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão. Promessa até de secar os rios. Então será derribada a soberba da Assíria. A Síria aqui também entra em julgamento, e o cetro do Egito se retirará. A Síria também pode ser uma referência à nação do norte, aos Seleucos, e ora o Egito, que dominava depois da morte de Alexandre. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Como é bom andar no nome de Deus. Vamos agora ao capítulo 11 do profeta Zacarias, o castigo dos impenitentes aqui. Vai mencionar também 2 pastores, Zacarias 11. Esse capítulo é uma profecia das terríveis invasões romanas que assolavam Israel. Culminam com a destruição absoluta de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo, já verso 1 e 3. Um historiador comenta que durante essa época, o tempo em que Tito sitiou Jerusalém e finalmente a destruiu, mais ou menos 1 milhão de pessoas morreram no Holocausto. O profeta usa de linguagem figurativa para expressar o choro intenso do povo. Verso 2 e 3. Geme, ó cipestre, gemei, ó carvalhos de Baçã. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Verso 2 e 3. A seguir, vemos também nesse trecho, capítulo 11, Zacarias, exercendo o papel de pastor. Sobre os seus ombros cai a responsabilidade de apacentar ovelhas que estão destinadas para a matança. Verso 4. Ele se torna, como no caso de Oséias, uma ilustração viva. O propósito dessa parábola é de mostrar como Deus veio a seu povo como pastor bondoso, bom pastor, João 10. Eles estavam pamelhando o caminho da morte e ainda assim rejeitaram a graça, a união e a comunhão. Verso 10 e 14. Isso aqui mostra, Zacarias 11, um retrato da rejeição do Messias pelos judeus, que ocorreu séculos depois. Jesus veio para libertá-los, quando estavam destinados ao extermínio, a morrer na sua transgressão. Mas o que eles fizeram? Eles não o aceitaram, eles o rejeitaram, optaram vergonhosamente por encará-lo como um escravo comum. Verso 12 e 13.
e pela continuação do seu caminho de morte. Ele é vendido aqui por 30 moedas. Deus, então, anula sua aliança com eles, verso 10. Rompe a irmandade entre Judá e Israel, verso 14. E os entregou aos seus desejos infames, verso 9. Se o cativeiro babilônico durou 70 anos, depois da destruição de Jerusalém, no ano 135, por Adriano eles vão ser dispersos. E vai durar quase 2000 anos, o novo cativeiro, por terem rejeitado a Cristo. Os 3 pastores, de quem Deus deu cabo no verso 8, representam as 3 divisões dos líderes judeus, seus príncipes, seus sacerdotes e profetas. A expressão num mês, no verso 8, simplesmente significa um curto período de tempo. O profeta, desde então, muda de papel, passa a ser um pastor insensato e que não cuida das ovelhas. Antes fazia o papel de um pastor amável e dedicado, experimentado que Deus sentia ao cuidar das suas ovelhas. Agora passa a ser um tolo imprudente que abandona o rebanho e nem sequer sabe de apacentá-lo. Essa figura representa o falso Messias, o falso Cristo, um tipo de símbolo de homens pecaminosos, enganadores, mercenários, que guiam os cordeiros por estradas acidentadas e perigosas, que termina em destruição. Infelizmente, esse tipo de pastor que os judeus escolheram seguir, e muitos por isso terminaram caindo na perdição eterna. Ao rejeitar o Messias verdadeiro, eles vão receber o mercenário, o anticristo. E aqui a figura desse falso pastor. Vamos então ao capítulo 11 de Zacarias. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Olha aí o incêndio acontecendo. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalho de Baçã, porque o bosque forte é derribado. Novamente, esse derribado, muitos entendem como o templo depois, como bosque forte, seria derribado. Eis, voz de uivo dos pastores. Os pastores ouvirão, porque a sua glória é destruída. Novamente, aqui alguns entendem como a destruição do templo no ano 70, porque rejeitaram o Cristo. Voz e bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Aqui é chamado soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Como eles enviaram o Cordeiro de Deus para ser morto, agora eles também seriam como ovelhas para a matança, cujos possuidores as matam. Aqui talvez descreve a destruição no ano 70, não é? Outros interpretam isso como a época dos Macabeus, mas muitos também colocam, aquilo que nós falamos, a profecia tem um duplo cumprimento, pode representar a época da revolta dos Macabeus e o ano 70, com o general Tito, cujos possuidores se matam e não se tem por culpado, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque é enriquecido e os seus pastores não têm piedade delas. Os líderes não têm piedade. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra. Olha aqui a ausência da misericórdia de novo, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Uma nova destruição é profetizada em Zacarias, capítulo 11, e Deus dessa vez não vai livrar. No capítulo 9, ele protege a cidade, mas agora ele entrega a cidade e não livra da sua mão. E eu apacentarei as ovelhas da matança,
as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Suavidade é para aqueles que se arrependem, laços é para aqueles que rejeitam, e aí ele apacenta essas ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a minha alma teve fastio de mim. Esses 3 pastores pode também representar as 2 bestas do Apocalipse, mais o dragão, não é, que se tornam líderes do anticristo na época da grande tribulação, líderes do povo. Alguns veem como um falso rei ou como um falso sacerdote exercendo sua função aqui, não é, tentando domínio sobre o povo, um falso profeta. Os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja, e as que restarem, coma cada um a sua carne da sua companheira. Aqui mostra um abandono dessa proteção divina. E por que esse abandono? Por causa da rejeição do Messias. E tomei a minha vara, a suavidade, a vara que ele tinha de suavidade, e quebrei para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos esses povos. Olha aí a quebra do concerto novamente. Normalmente Deus é fiel. Quem quebra o concerto primeiro é o homem, porque não ouviram, quebraram o concerto. Deus então quebra a sua vara, suavidade, só vai apacentá-los com laços. E foi quebrada naquele dia, e conhecer assim os pobres do rebanho que me aguardava, que isso era a palavra do Senhor. Quebrou a vara de suavidade, sobrou só o laço. E os homens que ouviram Zacarias proferir esse oráculo, conheceram que aquilo era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e não deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Olha aí, a venda do que Cristo foi vendido. Aqui aponta para o preço da traição, quando Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. Novamente, no meio da profecia aparece algo do Messias. Daí porque Zacarias, messiânico, fala dele entrando na cidade, fala agora, foi pesado o seu peso, 30 moedas de prata, o preço de um escravo, o qual ele foi vendido. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço, que fui avaliado por eles. Pega esse preço, como o oleiro, diz, quando Judas devolveu, eles compraram o campo do oleiro para servir de cemitério de estrangeiros. E arroja isso ao oleiro, esse belo preço que foi avaliado por eles. Belo preço é uma ironia, porque era o preço de um escravo. E tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quando Judas devolveu as 30 moedas, eles compraram o campo do oleiro com aquelas moedas e fizeram um cemitério para estrangeiros. Então quebrei a minha segunda vara. Agora ele quebra a segunda. Laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. Porque eles não foram fiéis ao concerto, quebrou-se o laço entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato. Quer dizer, os líderes se mostraram insensatos ao rejeitar o Messias. Porque eis que levantei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo. Esse pastor aponta para o anticristo. Não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará doente. Um pastor que aqui não se importa com as ovelhas. Por quê? Porque eles rejeitaram o verdadeiro.
nem apacentará a ação, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. A rejeição do verdadeiro pastor fez com que viesse um mercenário para despedaçar o rebanho. Aqui aponta certamente para o anticristo. Alguns também comentaristas dizem que isso se deu também na época dos Macabeus. Mas note, as 30 moedas aponta para a rejeição de Cristo e aí a vinda de um falso Messias, um falso pastor. Ai do pastor inútil. Isso serve também para os nossos dias. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Cego de um olho e o braço caindo por ser um pastor inútil. Aí ia ficar cego de um olho e ia cair-lhe um braço. É uma linguagem, uma metáfora bem forte que é usada ao pastor inútil. Nesse caso, esse pastor, muitos comentaristas interpretam como o anticristo, não é? Que não se importa com as ovelhas, só quer devorá-las. Com isso, concluímos o capítulo 11 de Zacarias. Algumas dessas imagens são difíceis de entender, outras são mais claras, como as moedas, como a entrada triunfal, mas é bem interessante o que o profeta Zacarias nos traz aqui. Espero que você continue estudando, aprendendo mais, se despertando para as grandezas da palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque cuidar externa é a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Amém? Nós vamos voltar para mais um vídeo, capítulo 12 a 14, para encerrar o livro do profeta Zacarias. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Ao entrar no nosso canal, clica na foto, né, do pastor, ali, Eugênio, e aí você vai no playlist, você vai achar as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Zacarias. Só nos resta concluir esse livro e depois Malaquias e concluiremos todo o Antigo Testamento para você. O Novo já está pronto, há mais de quase um ano atrás, não é? Terminamos o Novo, agora vamos concluir, pela graça e misericórdia de Deus, o Antigo Testamento. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém e amém.